mas vai além da minha compreensão. Não sei pedir como convém. Faltam palavras para me declarar. Tanta grandeza não posso expressar. Talvez chorar. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de chegar aí na tua casa, de chegar no seu carro, de chegar no seu transporte público, onde quer que você esteja, nos prestigiando através da fanpage do Facebook do Ministério Guardiões da Arca. Seja bem-vindo e mais uma Escola Bíblica Virtual. Mais uma quinta-feira, 9 de setembro de 2021, onde chegamos para estudar a Palavra do Senhor, já te dando o teu boa noite e já deixando os nossos recadinhos importantes aqui. Você que pensou em obra, você que pensou em construir, em reformar, está precisando de um trabalho de arquitetura top? A arquiteta Márcia Tomita vai te atender. Ela atende aqui em Santa Isabel, mas também pode atender em qualquer obra aí do Alto Tietê, Vale do Paraíba. Precisou em obra, pensou numa construção, arquiteta Márcia Tomita. Pensou na tal da obra, fez o projeto com a Márcia Tomita, o projeto está aprovado, mas faltou aquela ferramenta importante. Você vai procurar a Sanisa Locação de Equipamentos para Construção Civil e também caminhões-pipa. Na Sanisa, com as 3 unidades, uma lá em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, a outra em Igaratá e a outra em Arujá. São 3 unidades para melhor servir você. Pensou em equipamento? Britadeira, furadeira, martelete, compactador, placa vibratória, betoneira, andaime, lixadeira de parede, tem de tudo. Isso aí. Pode procurar qualquer uma das 3 unidades. O Wallace e a Dona Tommy vão estar lá para melhor te atender. Também nossos parceiros aqui do Estúdio Tacarela, estúdio que tem nos recebido para o Programa No Caminho. Programa No Caminho é um videocast, um vlog que nós temos semanalmente, sábado às 15 horas. Sábado às 15 horas através do Facebook e da fanpage do YouTube e da fanpage no Facebook do Programa No Caminho. Neste sábado vamos ter um programa muito especial com a presença do Tenente Coronel Major Tenente Coronel Kamiyama. Isso aí, Felício Kamiyama. O homem tem muito a nos ensinar. Só o currículo do homem já me deixou atemorizado. O homem é embaçado e é cristão. Isso é o que mais importa. Nós queremos conversar nesse programa No Caminho com pessoas das mais diversas áreas da sociedade civil e também agora da militar, que têm os princípios da palavra do Senhor no seu dia a dia. E nesse sábado estaremos com o Coronel, Major Coronel Tenente Felício Kamiyama. Também recadinho do nosso site www.guardiõesdaarca.com.br. Graças a Deus já está sendo alimentado com as fotos das agendas que nós estamos novamente fazendo para a honra e a glória do Senhor. Nessa semana estivemos na cidade de Itaquaquecetuba, num evento promovido pela Secretaria de Cultura da cidade de Itaquaquecetuba, mandando aquele abraço para a secretária de Cultura, Nena Mar, também para o Beto Santos e para a Cris Toima e a menininha loirinha. A Jaque, que nos receberam com todo carinho. O pessoal da Secretaria de Cultura de Itaquá nos abraçou, nos recebeu com todo carinho. Nós devolvemos esse carinho, que Deus abençoe vocês e que seja o primeiro de muitos eventos que nós venhamos a fazer junto aí. Sejam bem-vindos também para estudar com a gente. Foi participar da comemoração de quantos anos? Boa pergunta. 461 anos. 461 anos da cidade de Itaquaquecetuba, não foi comemorado agora no dia 7 de setembro. Na verdade, a gente tocou dia 7, mas o aniversário da cidade é dia 8, né? Foi dia 8. Aproveitou o feriado, uniu o útil ao agradável e teve uma apresentação bem legal lá na praça e a gente pôde somar com eles. Aí foram vários estilos musicais e nós estávamos lá levando a cultura do céu, levando aquilo que nós acreditamos e que nós pregamos para o povo de Itaquaquecetuba. Glórias a Deus. Também WA Personalizados,
O que faz o WA personalizado lá do Vagnão? O meu irmão Vagnão, ele faz caneca personalizada. Qualquer desenho que você quiser, se você quiser uma canequinha só, ele faz para você. Entre em contato. Tá aí na caixinha. Isso aí. Todos os contatos aí dos nossos parceiros estão aí na caixinha. Você falou Top Burger, eu não marquei aqui, né? Top Burger. Mas coloquei na caixinha aqui, ó. Aí. Deixa eu abrir para você ler o número. Top Burger. Top Burger é uma lancheteria que está ali em Santa Isabel, mais precisamente no bairro do Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. E o Top Burger, você pode fazer o seu pedido, você aí que é da cidade de Santa Isabel, de qualquer lugar aí da cidade de Santa Isabel, pode fazer o seu pedido de um pastel, de um lanche, de um açaí, só rango top, no 011 943 17 93 90. 943 17 93 90. Top Burger. Pode crer que é top mesmo, de verdade. Viu? Top Burger. Bem, recados dados dos nossos parceiros, daqueles que estão conosco aí semanalmente, também quero falar um pouquinho sobre as orações. Semanalmente, durante os nossos estudos e nossas lives, nós nos reunimos lá no final da live, orando uns pelos outros. E temos ouvido grandes testemunhos, Deus tem feito grandes coisas na vida das pessoas e pode fazer na tua vida. Você que está conosco, você que está nos assistindo, você pode também ser alvo da bênção do povo de Deus. Ore conosco, envie o seu pedido de oração para que juntos nós possamos orar uns pelos outros e ver a mão do Senhor agindo em prol dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas necessidades. Não precisa colocar só uma necessidade, coloca o teu sonho, coloca um projeto que você tem em oração para que juntos nós possamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos orienta. Eu tenho certeza que o Deus do céu vai nos ouvir e juntos nós vamos contar grandes e vários testemunhos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu continuo colocando aqui orações sobre a vida do meu primo, Alex, que está internado, está na UTI, depois que ele passou por uma cirurgia no pulmão para tirar água do pulmão, agora ele está sedado, está na UTI, mas Deus está fazendo uma grande obra na vida da família, dos pais, e eu tenho certeza que na vida dele também Deus fará grandes coisas. Continuo orando pela vida dele e pela vida do meu tio José, que também está internado com uma infecção urinária forte, com grandes dores no corpo, e Deus vai também fazer uma grande obra na vida dele. E você? Vai orar por quem? Ou por quê? Por qual projeto? Também quero colocar o projeto Guardiões da Arca, que está passando aí para um novo nível, né? Para novos projetos, para novos caminhos aí que Deus tem dado através do projeto Guardiões. E eu peço a tua oração, ore por nós. Nós vamos em breve trazer novidades aí para vocês e eu creio que Deus vai fazer grandes obras. Então peço a tua oração, ore por nós e nós vamos estar orando por você. Coloca a tua necessidade para que nós possamos orar juntos. Sem maiores delongas, vamos ao que viemos. Estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o Velho Testamento, partimos lá do reinado de Salomão, passamos pela divisão do reino, falamos de Jeroboão, de Roboão, do porquê da divisão, falamos dos maus conselhos ali que levaram à divisão. Também viemos evoluindo através desses reinados, Acabe, Jezabel, os profetas que se levantaram ali no meio desse reinado, falando no meio de Deus. E agora nós vamos passar por um ponto peculiar dessa história toda ali do Velho Testamento, onde estão envolvidos os reis e os profetas, falando de um personagem específico, de um personagem que tem muito para nos ensinar e que tem muito a colaborar com o nosso crescimento na vida cristã, que é o episódio onde Naamã ele é curado da lepra, e nós vamos estudar um pouquinho esta passagem no dia de hoje. Começando a nossa aventura aí no Velho Testamento, pelo segundo livro dos Reis, no capítulo 5, verso de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 14. Enquanto a Tommy está achando ali a palavra, vai compartilhando essa live. Usa o teu dedinho de profeta e compartilha, pega o link da live e põe nos grupos do Facebook, põe nos grupos do WhatsApp, aqueles grupos que mandam bom dia, boa tarde, boa noite. Pega esse link, bota lá nos grupos e dá um toque lá, ó, tá tendo um estudo agora, estudo top. Vamos estudar a palavra do Senhor. 2 Reis 5:14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes.
como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Esse texto tem como verdade prática para nos ensinar que Deus opera milagres, não necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Continuamos a nossa leitura ainda no segundo livro dos Reis, agora no capítulo de número 5, entre os versos 1 e 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, entre os versos 1 e 10. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei e o seu país, porque por meio de Naamã, o Deus Eterno tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta, que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então, Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então, Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Vamos agora para o verso de número 14. Então, Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Verso 25. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. 26 e 27. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você acertar dinheiro e roupas, plantações de oliveira e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a pele dele estava branca como a neve. Isso aí. Vamos hoje, então, já cumprimentando quem está conosco aí, dando aquele boa noite para... Primeira que entrou aqui foi a nossa pastora, a pastora Arlete. Glória a Deus, pastor. A minha mãe também está com a gente, Helena Canaver, o marido dela, pastor Benedicto Canaver. Quem mais está aqui? A Maria do Carmo também está com a gente. Se ela tá, Top Burg inteiro está ouvindo também. Lucimar Dias também está acompanhando a gente. Glória a Deus. Aqui? Sejam muito bem-vindos, que o nome do Senhor Jesus possa estar aí com vocês. Fica conosco até o final, vamos orar uns pelos outros, vamos estudar a palavra do Senhor e também vamos extrair tudo que esse contexto de hoje tem para nos ensinar, que temos como objetivo geral revelar que Deus deseja curar e salvar a todos, independente de quem sejam. Vamos também relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e, por fim, identificar a ambição de Geazi. A Madalena também está com a gente.
É que às vezes a pessoa não coloca... Não sei o que acontece, que não aparece o nome de todo mundo. Então, pessoal, quando chegar, entra aí na live, dá um salve, põe uma mãozinha, um tchauzinho, porque daí fica aparecendo pra gente aqui. A Franci Lúcia também tá com a gente, olha lá. Aleluia, sejam bem-vindos. Deus abençoe. A minha mãe tá falando aqui que o celular dela que a imagem tá travando. O de todo mundo tá de boa aí? Será que é só a internet da minha mãe ou será que é a nossa? Ajuda a gente aí no feedback. Fala do som também, como é que tá? Bom, a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de se entender a forma como ele quer fazer. Naamã era comandante do exército da Síria e precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã então alcançou a cura. Naamã, ele era chefe do exército sírio. Era um comandante honrado. Era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. E Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas ele era leproso e essa doença afetava sua integridade e o deixava completamente vulnerável. Mas a escrava, que era uma testemunha de Deus, em uma de suas incursões, de suas idas contra o povo de Israel, Naamã fez uma menina de escrava, como o texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 2 nos revela. Saíram as tropas sírias e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma menina foi presa e foi escravizada. Esta então passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta. Olha só a fé da menininha. Ela diz no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 3. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Uma experiência, um momento em que nós vivemos, né, foi quando o Evandro, que é nosso baterista, ele estava trabalhando como Uber e ele teve experiências gigantescas sendo um homem de Deus, sendo o que nós devemos ser. E assim tem que ser conosco também. Em qualquer situação, seja na fila do banco, seja no mercado, seja no nosso trabalho do dia a dia, seja em qualquer local onde nós estivermos, nós podemos ser como essa menininha foi, um emissário da palavra de Deus, alguém que leva a fé, que leva a firmeza, que leva um ânimo. Naamã já tinha perdido a esperança dele. Ele, mesmo sendo um cara de alto posto, sendo um cara elevado, debaixo daquela couraça toda de autoridade, existia uma lepra, existia uma doença. E quantas pessoas que nós conhecemos que estão vestidas de uma couraça de um sorriso bonito, que estão vestidas de uma couraça de uma alegria aparente, mas que lá no fundo estão com uma lepra no coração? E que eu e você podemos e devemos ser os agentes da bênção para a vida dessas pessoas. O que você acha de começar hoje, hein? A ser um desses agentes da bênção do Senhor na vida das pessoas. Olha aí, a primeira dica que a palavra do Senhor nos dá hoje. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. Uma outra coisa que Deus nos ensina grandiosamente nesse texto é que a gente começa vendo que Naamã era um cara importante para o rei, para o reino da Síria. Ele desce do salto, escuta o que a serva, a escrava estava dizendo,
E aquilo entra no coração dele com fé, e ele, com fé, apenas com fé, ele não tinha nada a não ser a palavra de uma escrava dizendo para ele: Deus cura, Deus pode fazer, o profeta de Deus pode fazer uma obra na tua vida. Ele toma aquilo com fé, que era a única coisa que ele tinha, e com fé ele vai até o rei dele pedir uma carta de autorização para ele poder ir até Israel e conversar com o rei de Israel e, teoricamente, com o profeta que ali estava indicado. Então, a primeira coisa que nós temos que tomar como... quando nós recebemos uma palavra, é recebê-la com fé e colocá-la como se já fosse verdade. Já não havia dúvida no coração de Naamã de que algo aconteceria. Ele não sabia como, ele desenhou uma forma de que isso acontecer no coração e na mente dele, mas a primeira coisa que ele fez foi abraçar com fé. Então, eu convido a você hoje, abrace com fé a palavra de Deus, as coisas que Deus tem prometido para você. Abrace com fé e creia. Mas não faça como Naamã, não comece a desenhar a forma como Deus vai fazer. Deixa Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, pois eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Posso ouvir um amém da igreja virtual aí? Amém! Oh, glória! O rei de Israel, ao saber do que se tratava da visita de Naamã, ficou um pouco atemorizado. Por quê? Naamã, ao invés de buscar o profeta, ele começou a achar que, não, eu vou direto no cara importante. Eu vou direto no rei, vou falar com ele, pois a menininha é escrava e falou que lá no reinado dele tem um profeta. Ele achou que falando com uma pessoa importante ali de Israel, que a bênção viria sobre ele. Quantos de nós sabemos que é Deus que vai fazer as coisas na nossa vida e estamos procurando um cara influente? Estamos procurando um político, estamos procurando um cara que é o QI, né? Que é o cara que vai nos indicar no trabalho. Estamos procurando outros caminhos para direcionar a bênção de Deus, encaminhar. Deus vai abrir uma porta de emprego, mas eu vou lá falar com aquele cara importante lá, porque Deus vai usar a vida dele. Deus vai usar a vida de quem ele quiser. Ele usou a vida lá da escravinha e pode usar a vida de quem ele quiser. Lógico que você tem que fazer o TBS, né? Levantar o popozão da cadeira e fazer a sua parte. Mas Deus vai fazer a dele. Deus vai cumprir a dele no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Amém? A minha tia chegou aqui também, Elaine Salles. Amém. Seja bem-vinda, tia Tata. Antes de passarmos aqui para o segundo tópico aqui da nossa conversa de hoje, eu já quero deixar o recado da Nippon Flex. O que é a Nippon Flex, Dona Tônia? Nippon Flex é uma tecnologia japonesa que tem ajudado muito a gente e um pessoal que está em volta de nós, cuidando da saúde, ajudando o corpo a se curar, promovendo autocura, livrando a gente de medicamentos, tirando dores. A gente não, como diz o Newton, né? Não prometemos cura, mas benefício, melhora é visível. Isso aí. E quais são os formatos que a Nippon Flex pode ajudar? Ela pode ajudar como a água, pode ajudar também como? Tem vários produtos, bracelete, tem o Band Fear, tem a Squeeze que vai tratar a gente por dentro, tem joelheira, tem palmilha, tem boné, tem uma infinidade de coisas para tratar cada área do corpo. E aí ainda tem o ARS, que é uma usina de saúde, trata do corpo da gente enquanto a gente está dormindo. É um colchão mega ultra especial. Isso aí. Chama a gente aí no particular que a gente explica direitinho. E me conta uma coisa, você já viu pessoas com problema de pressão que tiveram resultados na sua melhoria na pressão? Sim, o nosso afilhado, ele usou em uma semana, ele teve uma grande melhora. Ele tomava medicamento há muitos anos para regular a pressão, só que com medicamento a pressão dele estava 20 por 14, né? E usando o bracelete, a pressão dele foi para 13 por 8. Mas isso não é regra para todo mundo. Cada organismo reage de uma forma diferente. Tem o Vagnão também, ele tá usando o bracelete, ele falou que ele não verifica todo dia, mas ele percebeu que o corpo dele tá reagindo de uma forma diferente, ele tá sentindo bem melhor. Deve ter a pressão mais alta. Tem pressão alta. A raça negra, no geral, tem a pressão alta, né? E ele falou que
não fica mais sem a pulseira, não. Isso aí. Então, eu e o Tom me conhecemos. Eu tenho certeza que você também conhece alguém que tem aí o seu probleminha de pressão, está com a pressão desequilibrada, seja alta, seja baixa. Nós estamos prometendo que amanhã vai estar tudo bem, mas nós estamos mostrando um caminho que nos ajudou bastante, tem nos tirado dores, tem nos feito... E mesmo quem não tem a doença visível, porque como nos nossos estudos da tecnologia, a doença, ela só é perceptível quando ela atinge a célula no nível maior. E quando já chega nesse ponto, já não tem muita coisa o que se fazer. Então é melhor a gente prevenir. Vamos cuidar da prevenção. A cultura do Brasil aqui não é prevenir, é gastar tudo que tem e o que não tem para tentar resolver um problema que já está muito grave. Então vamos investir um pouco mais na prevenção, cuidar da nossa saúde enquanto a gente tem ela. Aí, invista na sua saúde, na saúde de quem você ama. Nos procure aí em particular e a gente explica com mais carinho como é o funcionamento de todas essas tecnologias. Agora, chegou mais gente? Rubimar Caetano. Rubimar Caetano, grande cantor lá da cidade de Jacareí. Toquei muito com o irmão dele, o Rubien, homem de Deus, abençoado. Pessoal lá da Igreja Católica de Jacareí, pessoal abençoado. Agora nós vamos seguindo aqui no nosso estudo, indo para o nosso segundo tópico, falando sobre o mergulho no Rio Jordão. Finalmente, então, Naamã, que nós estivemos estudando, ouviu a escrava falando com ele, ó, se você fosse até lá e tal. Ele tomou com fé aquela dica, uma dica importante que a escrava deu para ele, pegou a sua comitiva, pediu para o rei ali a carta para ele se apresentar a outro rei, pegou um caminho um pouco diferente, achando que Deus ia fazer do jeito que ele queria, mas Deus queria que ele mergulhasse no Rio Jordão. E mergulhar no Rio Jordão, para mim e para você, às vezes, é tirar um pouquinho do nariz em pé, é tirar um pouquinho do... Não, eu até acredito que Deus pode fazer, mas... eu não vou na igreja não, né? Eu não vou pedir oração não, eu não vou pedir de oração, porque eu não vou me humilhar, não. Deus sabe, né? Deus conhece meu coração. E às vezes a gente tá tão escondido na nossa capa de orgulho que a gente fica igualzinho o Naamã, atrasando a bênção de chegar na nossa vida pela nossa capa de orgulho desnecessário. Eliseu não se impressionou com a pompa. Como a gente falou, o Naamã foi direto no rei. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há sim um profeta em Israel. E então, o comandante Naamã vai até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas manda um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Imagina só, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, prende alguém lá brasileiro e o brasileiro fala para ele: se você for lá no Brasil, você vai encontrar o profeta. Lá você vai ver Deus fazer grande coisa na sua vida, Biden. Pode ir lá. Aí o Biden chega, vai até a casa da Maria do Carmo, profeta de Deus abençoada aqui de Santa Isabel. Aqui, você fala aqui, a gente mora em Arujá, Carlos Alberto. Santa Isabel, Arujá, Itaquá, Suzana, tudo uma coisa só para nós, Alto Tietê. Mas o Biden sai lá dos Estados Unidos, vai até Santa Isabel, bate na casa da Maria do Carmo, profeta de Deus usada poderosamente por Deus. A profeta fala: agora eu tô ocupada. Fran, vai lá e fala para ele que é para ele mergulhar no rio. Recebe aí, Fran. Fala pro Biden que é para ele mergulhar no rio. O Biden já achou que era o Bolsonaro que ia receber ele. O Bolsonaro fala que não, o profeta é lá da Maria do Carmo. Maria do Carmo, ele já vai dizer, então a Maria do Carmo vai vir e pedir, pelo amor de Deus, para falar comigo. Não, ela manda uma emissária. Então, quebra todo o protocolo, quebra toda a forma de achismos. E tem hora que nós temos esses achismos no nosso coração. A gente desenha e quer desenhar para Deus a forma como Deus tem que fazer. Eu creio que Deus vai fazer a obra e vai ser assim, 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 assim. Não. Deus quer que nós simplesmente tenhamos fé e ouçamos o que Ele vai dizer e façamos o que Ele vai dizer.
Então, a decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos e orasse, fizesse isso e aquilo. Mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio um pouquinho sujo, um pouquinho impróprio para banho, tinha toda uma situação de quebra de orgulho passando por ali. E Deus hoje nos leva a pensar um pouquinho nos nossos orgulhos. E tem muitos de nós que estamos enganados, pensando como comer um prato de arroz com ovo não quer dizer que nós somos humildes. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm tantas posses financeiras muito menos humildes do que pessoas que têm muitas posses financeiras, porque a humildade não está em ter ou não ter, não está em ser ou não ser. A humildade está em entender que Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer, mas Ele vai fazer quando e se essa bênção for proveitosa para mim e para a sua vida. Cabe a nós baixar a bolinha e entender quem somos nós e quem é Deus. E dizer que eu sou grão de areia no deserto, tu és meu Senhor e Rei. A decepção de Naamã foi evidente. Olha só o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 5, nos versos 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, então restaurará a minha lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Quantas vezes, seja sincero, seja muito sincero nesse momento, quantas vezes você já saiu bravo da igreja? Você desenhou, sabe aquele dia que você acorda e fala: queria tanto que Deus falasse comigo? E você vai naquele culto porque você sabe que lá naquele culto vai ter um profeta que Deus usa de vez em quando ele quer. E aí ele fala com o homem da direita, fala com a pessoa da esquerda, fala com o do fundo, fala com de todo mundo e não fala com você naquela noite. E você sai com o bico desse tamanho, porque eu falei que Deus que tinha que falar comigo e Deus não falou comigo. Olha que ele já falou. Olha que ele já mandou a serva lá na tua casa e já te deu a dica. Vai no profeta, não é para procurar o rei, é para escutar o que o profeta está falando e obedecer. Deus está mostrando através da palavra dele que nós precisamos baixar o nariz, entender quem é Deus, que ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer e que ele faz as obras do jeito que ele quer. Cabe a nós entendermos quem somos. Deus está falando nesse lugar, está falando na minha e na sua vida, está tratando os nossos corações com essa palavra, amém? Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Mais uma vez, levanta-se uma pessoa de Deus na vida de Naamã. Escuta, homem, Deus está falando para você fazer isso, para você ir para a direita e para a esquerda, para fazer isso. Olha só. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele então ficou como a de uma criança. Os servos de Naamã ouviram toda a ordem que ele tinha recebido ali do profeta e falaram: mano, é tão difícil assim você entrar no rio? Custa, vai lá e entra. É tão difícil assim você ser dizimista? Vai morrer se você pegar 10% e ser obediente uma vez na sua vida? Vai lá e seja obediente, escuta o que Deus está falando, escuta o que os profetas estão falando. Ele, mesmo contrariadinho ainda, escuta o que, mais uma vez, pessoas de Deus estão no coração dele falando, vai, entra no rio. E quando ele obedece, simplesmente obedece e entra 7 vezes, a palavra do Senhor diz que a carne dele se tornou como a carne de um menino e ele ficou purificado. Quantos de nós estamos atrasando as nossas bênçãos com os nossos orgulhos bestas? Deus ainda opera milagres e não misticismos.
O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso deste número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar de forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. 7 mergulhos de Naamã, 7 quarta-feiras, 7 derrubando as muralhas de Jericó, 7 dias de unção. O que faz... Quantas fotos foram na muralha? 7. Mas o importante foi a obediência. Mandou dar 7? Não é 6 e nem 8. É 7. É em silêncio? É em silêncio. É no Rio Jordão? É no Rio Jordão. Mandou no monumento? Vai no monumento. E ó, senão eu tiro tua voz. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Pera lá, morreram sem receber a promessa? Sim. Abraão viu Jesus. E aquele louvor que fala, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. E aí, Cezinha, heresia, igual as músicas. Estávamos numa discussão teológica ontem à noite sobre a essência das músicas que nós ouvimos e oramos. Deus vai cumprir a promessa? Vai. Quando? Não sei. Vamos estar vivos para ver? Não sei. Abraão creu, Moisés creu, Davi creu. Todo mundo do Velho Testamento creu que um dia viria um Messias. Não viram, mas creram. Em breve, onde estaremos fazendo um som de rua? Salé. Salé já é. Estaremos na cidade de Salesópolis. Se você quiser fazer parte da comitiva de pessoas... Viu, dona Eliana? E evangelistas, nós estamos precisando de pessoas meio doidas. Que a gente vai, a gente toca, mas nós estamos presos nos instrumentos. E muitas vezes pessoas param, precisam e querem falar, mas não conseguem falar porque nós estamos presos ali com os instrumentos. Nós precisamos de você. Você, homem e mulher de Deus, que tem disponibilidade de vontade. Você não precisa saber fazer nada, você só precisa querer e estar junto conosco para que Deus possa usar a sua vida como usou a vida aí da menininha para falar com Naamã, e Naamã viu grandes milagres. Quem sabe Deus pode usar você na vida de uma dessas pessoas que está passando na rua, um simples abraço, com oi, tudo bem, com o ouvido, prestando atenção no que eles querem falar. Pois uma coisa que eu sempre falo, você que quer fazer evangelismo, não pense que você tem que falar. Você tem que ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. As vozes precisam desabafar e falar. E é você que Deus quer ouvir, é o teu ouvido que Deus quer usar para fazer a obra de Deus. Pensa nisso. Seja obediente. Deus está falando com você, hein? Abre os olhos. Seguindo aqui, não por acaso Jesus disse... Em Lucas, capítulo 4, verso de número 27. Muitos leprosos havia em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, que obedeceu. Antes de entrar no nosso terceiro tópico aqui, falando sobre o Geazi, que era um personagem que andava do lado da parada aqui, eu quero deixar também um recadinho sobre o programa No Caminho. Todos os sábados, às 15 horas, tem lá o programa No Caminho, que é o nosso vlog que está passando pelo YouTube e também pela fanpage do programa No Caminho. E também, se você não conseguiu ver ao vivo, ele fica gravado em vídeo e também em áudio no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e está se espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Quem é o nosso convidado de sabadão? Sábado,
Depois de amanhã já, né? Depois de amanhã. É o Major Tenente Coronel Felício Kamiyama. O homem já foi comandante da polícia aqui de São Paulo, já tem uma série de um currículo. Nossa, eu fiquei encantada vendo. Ele mandou as informações pra gente ontem pro Carlos poder preparar a pauta. Eu falei, meu Deus, quanto título, quanta medalha para uma pessoa só. Fiquei assim, senti um orgulho de poder. Não somos amigos, mas conhecemos ele e temos acesso. Tanto é que ele aceitou o convite de estar fazendo uma participação especial no programa. Ele não vai estar ao vivo quer dizer, não vai estar fisicamente com a gente, ele vai estar em uma viagem, mas ele falou, não, se puder fazer remoto, eu quero estar com vocês sim. E cidadão suzanense, cidadão itaquaqueçubense, mas principalmente cidadão do céu, pois ele termina toda a leva de currículo que ele fala. Ele mora em Mogi e recebeu esses títulos pelas obras, pelas ações prestadas, né? Uhum. Tem medalha da ONU e um monte de outras coisas. Assiste o programa Trabalhou com a Defesa Civil, trabalhou com uma série de coisas. Assiste o programa sábado. Se você não conseguir acompanhar as 3, fica gravado. Depois você assiste ou ouve, compartilha. Ajuda a gente a divulgar. Programa no Caminho. Então vai colocar também o link do YouTube e do Facebook aí na caixinha para que você já fique atento para o Programa no Caminho, sábado, 15 horas e também por todas as plataformas de áudio. Divulga aí, nos ajuda a divulgar mais esse projeto em nome de Jesus. A pastora Lilian também chegou aqui com a gente. Ó. Amém, pastora. Deus abençoe. Para você também que quiser chegar no nosso site, é só mirar o teu celular nesse QR Code e você vai ser direcionado direto para o site www.guardiõesdaarca.com.br e lá você vai ter nossas agendas, vai ter as fotos atualizadas aí das... também tem o link do programa, né? Sim, então tem o link do programa, tem o podcast no caminho, que são podcasts de áudios mais curtos, que Deus tem feito grandes obras. Antes de voltarmos aqui para o nosso terceiro tópico, lembrando a você que precisa de uma oração, que quer uma oração, que tem um sonho no coração, que tem um pedido, que sabe de uma pessoa que está precisando de oração, coloca o teu pedido de oração aí, vamos orar uns pelos outros, vamos ver Deus agir em nossas vidas. Então, vamos aqui para o nosso terceiro e último tópico de hoje do nosso estudo, falando sobre o personagem que estava ali junto com o Naamã, que é o Geazi. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. Olha só o que diz o texto. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente, mas um presente. A Tommy leu aí, tinha um punhado de quilo de prata, um punhado de quilo de ouro, um espano maneiro. Ele pega parte desse presente, agora que ele viu que Deus fez a obra, né, o Naamã, e tenta oferecer ao profeta Eliseu como não um pagamento, mas uma dádiva de gratidão. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado lá com os reis de Israel, mas, porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vai dar uma continha rápida aí para nós, Tony. 70 mil gramas de ouro vezes R$310. 21.700.000? Isso era só em ouro. Fora a prata e fora as mudas de roupas finas que Naamã estava levando ali como presente para o Eliseu. Um valor muito grande para ser rejeitado, né? Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Aí fica duas coisas importantes que Deus me ensina nesse texto. Primeiro, que se Eliseu rejeitou aquele valor significativo, um presente significativo, porque ele tinha algo de maior valor que Deus deu para ele. Deus pode dar e retribuir muitas coisas para nós de
tal valor como Naamã trouxe, de valor muito maior, se nós formos obedientes à palavra do Senhor e continuarmos firmes em nossas posições, independente da pompa de quem chega, de quem é Deus e acabou. Meu Deus vai fazer um milagre, vai ser assim, Deus está falando dessa forma, faça isso. Não se amedronte pelo tamanho das pessoas que vão chegar perto de você. Não importa quem sejam, você é embaixador de Deus nessa terra. Você que está nos assistindo, você mulher, a maioria aí é mulher, né? Com exceção do nosso querido Benedicto Canavera, a grande maioria das profetas de Deus que está assistindo aí. Tem o Rubimar também. Amém. Tem dois homens nos acompanhando hoje. É o pastor Benedicto e o Rubimar. Com exceção de nós três aqui, a grande mulherada aí, ó, são todas profetas e mulheres de Deus, que Deus vai usar com grande poder para falar com pessoas tão grandes e tão pomposas como Naamã. Não baixa o nariz. Continua dizendo, Deus é Deus, Deus cura, salva, liberta, faz isso e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Você crê? Manda aquele amém fortaço aí. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu, ao recusar o presente de Naamã, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tem algum lugar que nós vemos que vende, né? As bênçãos, né? Mas nós somos homens e mulheres de Deus que não vendemos e não nos vendemos. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Mas por ganância, Geazi foi acometido de lepra. Depois de visitar o Eliseu, Naamã oferece lá o presente para Eliseu. Eliseu não quis. Naamã já está curado, pega o presentinho, pica a mula, vamos voltar para casa. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, que era um servo de Eliseu, era uma pessoa que estava próximo de Eliseu, próximo de Elias, conhecia a palavra de Deus, era sabedor, viu o Eliseu recusar. Mas como que o homem recusa tanto dinheiro, né? Ah, dá um bocadinho aí, né? Cheio de ganância em seu coração, foi até ele e mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi e me prova que não importa em que lugar você congrega, não importa com quem você esteja, não importa que você seja discípulo do melhor dos melhores profetas do mundo, o caráter está em você ou não está em você. Não importa quem seja a pessoa que está te direcionando, se você não tiver obediência àquilo que Deus fala, vai seguir, vai ter apesar de estar lá dentro, de estar convivendo, não vai viver aquilo que é os princípios que Deus prega e mostrou para Elias, para Eliseu. Geazi, vendo tudo isso, ainda foi corrompido e foi lá buscar a grana. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus num pacote só. Por isso, o jovem então foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, alvo como a neve. Só que não limpo dos seus pecados, e sim alvo da lepra que tomou conta do seu corpo imediatamente. Conforme diz o nosso texto aqui de 2º livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Concluímos então o nosso estudo de hoje, vendo que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Todos que são obedientes ou que escolheram obedecer verão a bênção do Senhor em suas vidas. Apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como um único e verdadeiro
Deus em sua vida. E é justamente esse o convite que Deus faz para mim e para você nessa noite. Primeiro, tenhamos fé. Acreditemos naquilo que Deus fala, não importa através de quem. Deus falou através da menininha, serva, escrava. Deus usou a vida dela. Na posição da menininha, nós também temos que profetizar e dizer, ó, eu creio num Deus que pode curar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode libertar. Se você quiser, vem comigo e Deus vai te mostrar o caminho. Nos colocamos de novo na pele de Naamã. Tenhamos fé, baixamos o narizão, baixamos a bola, vamos para cima daquilo que Deus tem falado para a gente fazer. Se Deus falou vai, vai. Se Deus falou fica, fica. Seja obediente e Deus vai fazer grandes obras na minha e na sua vida. E, por último, não seja ganancioso. Deus tem coisas muito mais valorosas do que ouro e prata para te dar. Se Ele quiser te dar ouro e prata, amém, Ele vai te dar ouro e prata. Se Ele não quiser te dar ouro e prata, tem coisas ainda mais valiosas para te dar em nome de Jesus. Então, chegamos ao final de mais um estudo, mais uma quinta-feira abençoada, onde aprendemos mais uma porção da palavra do Senhor. E se o Senhor assim nos permitir, na quinta-feira que vem, nós estaremos de volta com a lição número 9, falando sobre o reinado de Joás. Você não vai estar no Paraná? Ainda não sei. E a enquete? Hã? Você não falou da enquete. Apareceu aí? Para mim apareceu. Ah, sim. Você que viu a enquete aí, eu esqueci de falar. Esses pauzinho roxo aí embaixo. Tá aí embaixo. Mostra no vídeo aí pro povo ver. Cadê? Aí vai aparecer a pergunta aqui, ó. É um símbolo roxinho aqui embaixo. Oh, dá pra ver? Aí a gente clica nele e aparece a pergunta. Aí dá a sua resposta aí. Você participaria de uma aula de política sobre a visão cristã? Pois como nós recebemos uma palavra de instrução poderosa neste domingo, não tem essa conversa de que cristão não pode se envolver com política, que política e religião não se discute. Se discute sim, mas se discute com entendimento, sabendo do que se está falando. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender todo o contexto histórico que envolve tudo que nós vivemos hoje. Muitas das coisas que nós tínhamos como certo na história do Brasil, na realidade foram mentiras e falácias para tirar a nossa mente do caminho certo. Então, nós estamos preparando aí um estudo muito importante, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a política. Recebemos um material muito valioso dos pastores do Mato Grosso e temos um grande material para passar. Em breve, novidades também sobre este assunto. Bom, chegamos então ao final. Vamos orar, assim como o Senhor tem nos instruído. Hoje estou pedindo oração pela vida do meu primo, Alex, que está internado, está na UTI, depois de uma cirurgia. É o filho do meu primo, Alex Júnior, que fez uma cirurgia, está internado, e nós vamos orar pela vida dele, e você vai nos ajudar em oração também pelo meu tio José, que está com infecção urinária, grandes dores no corpo, voltou a estar internado, tinha saído do hospital e voltou para o hospital, mas Deus tem os seus motivos e vai fazer grandes obras também na vida desses dois homens. Que mais orações nós temos? A Maria pedindo oração pela nação brasileira, minha mãe também fez esse pedido, e a Fran pedindo oração pela vida da Kemerly. Já tá para nascer, né, Maria? Eita glória, tá Fran, aí o como que tá a profetinho. barriguinha? Como que tá o Juninho? Conta para nós aí dos profetas, do profeta. É 12, né? Olha, oh, meu Deus Eita, do céu, glória. olha aí, gente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração neste momento pela vida, Senhor, do meu tio José, que está internado, que está aí com seus problemas de saúde, de infecção urinária, mas o Senhor é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Nós pedimos ao Senhor, a Deus, e colocamos diante de Ti esta vida preciosa para os céus. Pedimos ao Senhor, a Deus, que toque com Tuas mãos de poder, que envie, Senhor, pessoas para poderem falar, a Deus, porque Você sabe que o profeta em sua casa não tem muita honra,
mas que o Senhor possa enviar anjos de Deus para falar ali para o meu tio, para falar com o Alex, meu primo, para falar com os familiares todos e para mostrar que Deus é Deus na vida desses homens, ó Pai. Traz a cura, traz a libertação, traz o poder de Deus, mas principalmente traz o que é mais valioso, que eles possam encontrar-se com Jesus e ter o seu encontro pessoal com eles e ver que Deus não é só um Deus que pode trazer cura, que pode trazer bênção, mas pode trazer algo muito mais valioso, que é a salvação da alma desses homens, ó Pai. Que eles possam ser convencidos pelo Espírito Santo de que há algo maior e terem suas vidas transformadas por esse episódio, que aparentemente parece ser de dor, aparentemente parece ser de morte, mas o Senhor é que é o dono da vida e da morte. E o Senhor comanda todas as coisas conforme a tua vontade. Eu profetizo a cura sobre a vida do tio Zé, profetizo a cura sobre a vida do Alex e profetizo a transformação em todos os que estão em volta, nos familiares, através da conversão e do profundo conhecimento de Cristo na vida deles, em nome de Jesus. Oro pela nação brasileira, oro, Senhor, pelo presidente, oro pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, pelos presidentes do Supremo, por todas as autoridades constituídas nesse país, que em nome do Senhor Jesus haja, Senhor, a harmonia do Espírito Santo entre as instituições e poderes, que o Senhor tire, que o Senhor coloque, que o Senhor reestruture conforme a vontade, para que esse país possa emergir como aquilo que é a grande potência, Senhor, mundial, mas não a potência só financeira, não a potência só porque tem Amazônia, não a potência só porque tem bens de ouro, de ferro, de níquel, não, mas porque tem um povo de Deus, um povo obediente, um povo que quer ser aquilo que o Senhor profetiza há muitos anos sobre este país, que é um celeiro de profetas, daqueles que vão sair deste país, que todos possam conhecer que aqui é o país de Deus. Pai, que todos nós possamos seguir, ó Pai, os exemplos de obediência de Naamã, mesmo às vezes desconfiando, que nós obedeçamos, mesmo que não entendamos aquilo que Deus está fazendo. Deus usa sim um homem doido, Deus usa sim um homem que fala as asneiras dele, mas Deus usa porque Deus é quem constitui todas as autoridades nessa terra. E cabe a nós sermos obedientes e orarmos por todas as autoridades da nossa terra, para que nós possamos viver uma vida de paz e tranquilidade, conforme a palavra do Senhor nos diz. Oro, Senhor, pela vida da Kimberly, que está pertinho aí de dar a luz, Senhor, ao seu filhinho, ao Juninho, ao profetinha que está vindo aí. Como é que é o nome do profetinha mesmo? É Júnior, Ricardo Júnior. Ricardo Júnior, profeta que está vindo aí, Deus. Que o Senhor possa dar uma boa hora, que em breve nós recebamos a notícia de que o netinho da Maria do Carmo e do Bugão já está firme e forte, já está correndo lá e está dando bênçãos para a vida da Kimberly, do Ricardo e de todos ali, Pai. Eu profetizo a bênção sobre a vida também de todos que estão conectados conosco, que ficaram conosco desde o início, que passaram pela live, que vão passar posteriormente, que vão receber essa palavra. Que o Senhor possa abençoar e prosperar essa palavra e que ela possa vir e fazer os efeitos para o qual ela foi colocada neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor pela tua participação. E como é de costume, você já pode levantar a sua mãozinha e vir conosco orar a palavra do Senhor. Levanta a tua mão para cá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz em nome de Jesus. Nos dê a paz. Valeu, até a semana que vem. Deus te abençoe. Te espero aí na próxima semana para mais uma live abençoada onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Valeu, tchau, tchau. Quero fazer uma oração, mas vai além da minha compreensão. Não sei pedir como convém. Faltam palavras para me declarar. Tanta grandeza não posso expressar.
vez chorar.